E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje daremos início ao PET volume 3. O tema da nossa aula será hidrocarbonetos, classificação e propriedades. Então vamos lá, turma? Antes de falar sobre os hidrocarbonetos, turma, é preciso que vocês revisitem um conceito que nós vimos lá na semana 4 do PET complementar volume 2, que é a definição de funções orgânicas. O que são as funções orgânicas? As funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos que vão apresentar comportamento químico parecido. Esse comportamento químico parecido se deve ao grupo funcional característico, certo, turma? Por exemplo, se tiver ligado a um carbono saturado, um grupo OH, que é chamado de hidroxila. Então, esse grupo funcional é característico da função álcool. Outro jeito que vocês podem estar entendendo as funções orgânicas é pensando em um supermercado. Em um supermercado, os produtos eles estão organizados em várias seções, concorda comigo? Tem a área de limpeza, tem a área de frios, tem a área de produtos não perecíveis, como o arroz, o feijão, certo? Então, galera, as funções orgânicas podem ser comparadas a essas seções. Cada seção corresponde a uma função orgânica. Cada seção tem uma característica, não tem? Então, galera, cada função orgânica vai ter uma propriedade física e química que a distingue de outra função. Tá joia? A primeira função orgânica que nós abordaremos vai ser os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? É a função mais fácil, galera. Hidro vem de hidrogênio, carbonetos de carbono. Então, galera, os hidrocarbonetos vão ser compostos que vão ser formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Mas, professor, e se tiver, por exemplo, lá um oxigênio? Se tiver um oxigênio na estrutura do composto, pessoal, já não é mais hidrocarboneto, é outra coisa, certo? Aí pode ser éster, cetona, aldeído. Depois a gente vai analisar isso, certo? Então guardem isso. Função hidrocarboneto são compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio, nada mais, certo? É importante que vocês lembrem, galera, que o carbono ele é tetravalente. Professor, o que isso quer dizer? Se é tetravalente, pessoal, tetra é de 4, tem 4 valências. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o carbono ele consegue fazer 4 ligações. Ele precisa fazer 4 ligações para se estabilizar. O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, certo? Ele pode fazer 2 ligações simples e uma dupla. Ele pode estar fazendo 2 ligações duplas. Ou ele pode estar fazendo ainda uma ligação simples e uma ligação tripla. Certo, galera? Importante que vocês entendam isso. O carbono só faz 4 ligações. Certinho? Agora vamos falar sobre os hidrocarbonetos e como representar as moléculas orgânicas. Isso também a gente já viu lá no segundo bimestre, galera. A gente vai só estar recordando, certo? Os hidrocarbonetos, a gente pode estar representando eles através da fórmula estrutural plana. Aqui, galera, no PET de vocês tem um erro. Isso aqui, ó, não é a fórmula estrutural de traço. Isso aqui é a fórmula estrutural plana, certo? Então, na fórmula estrutural plana, a gente vai estar representando em um plano todas as ligações que vão existir naquele composto, certo? E tem ainda a fórmula estrutural condensada. Na fórmula estrutural condensada, a gente vai estar ocultando, na verdade, simplificando as ligações que o carbono vai estar fazendo com os hidrogênios. E vamos escrever da seguinte maneira, ó. Se esse carbono está fazendo 3 ligações com o hidrogênio, a gente escreve H3. Observe esse outro carbono aqui, ele está fazendo 2 ligações com esse carbono. Então a gente coloca ali H2, certo? Então na fórmula estrutural condensada, a gente não representa
no plano as ligações que o carbono vai estar fazendo com o hidrogênio, certo? A gente simplifica essas ligações, certinho? E depois, a fórmula estrutural de linha, também chamada de fórmula de bastão ou fórmula de traço. Na fórmula de traço, pessoal, vai ocultar-se os grupos carbono, os grupos CH, os grupos CH2 e também os grupos CH3. E como que a gente representa essa fórmula? Se está falando fórmula de linha, pessoal, a gente vai estar representando através de linhas, certo? Sendo que cada ponta, turma, corresponde a um carbono. Então, vocês precisam olhar para essa estrutura aqui, ó, e ver que aqui é um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono e aqui tem outro carbono, certo? E se precisar que vocês transcrevam da fórmula de linha para a fórmula estrutural plana ou condensada, vocês conseguem? Claro que conseguem, né, galera? Vocês sabem onde estão os carbonos, certo? E para vocês determinarem o número de hidrogênio, o que vocês vão fazer? Simples, galera. Vocês precisam estar lembrando que o carbono ele faz 4 ligações, certo? Por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado somente a esse carbono, certo? Então, ele precisa estar ligado a 3 hidrogênios. Esse carbono que vai estar aqui, ele vai estar ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, ele vai estar ligado a 2 hidrogênios, certinho? E depois, tem outra forma de representar os compostos orgânicos, mais especificamente os hidrocarbonetos, através da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, pessoal, ela vai indicar para a gente a quantidade de átomos de cada elemento químico, certo? Por exemplo, estamos pegando como referência o butano, que tem essa estrutura aqui, certo? Então, primeiramente, a gente escreve o símbolo do elemento químico, C, de carbono. Depois, a gente vai escrever quantos átomos de carbono que tem nessa estrutura. São 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Concorda comigo? Então, são 4 átomos de carbono. Nós vamos escrever subscrito à direita o número 4. Então, aqui embaixo, ó, bem pequenininho, a gente escreve o número 4. Depois, tem outro elemento químico. Que elemento químico que é esse? É hidrogênio, né, turma? A gente está falando de hidrocarboneto, então só pode ser hidrogênio. Então, observem quantos hidrogênios tem na estrutura. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10 hidrogênios. Então, vamos escrever o símbolo do elemento químico, H, de hidrogênio, e subscrito à direita do símbolo, nós vamos colocar o número de átomos desse elemento químico, que é 10, certo? Então, a fórmula molecular do butano vai ser CH4, na verdade, C4H10, certo? Então, turma, essas são as fórmulas que a gente pode estar representando os compostos orgânicos. Agora vamos falar sobre a classificação dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Professor, não sei o que é cadeia aberta. Cadeia aberta, pessoal, é quando a estrutura do composto não se fecha, não se forma um ciclo, certo? Então, ó, os hidrocarbonetos de cadeia aberta, eles são classificados em 3 tipos. Alcanos, alcenos, que também podem ser chamados de alquenos, alcinos, que podem ser chamados ainda de alquinos. O que são os alcanos? Os alcanos, eles são os hidrocarbonetos de cadeia aberta que vão apresentar somente ligações simples entre carbonos. Certo, galera? E os alcenos? Os alcenos vão ser os hidrocarbonetos de cadeia aberta que vão apresentar uma ligação dupla entre carbonos. E os alcinos ou alquinos? Eles são os hidrocarbonetos, galera, que vão estar apresentando uma ligação tripla entre carbonos. Aqui, turma, tem um exemplo de um alcano. Observem que só tem ligação simples entre os carbonos. Aqui é um exemplo de um alceno. Observem aqui, ó,
a ligação dupla entre carbonos. E aqui tem um alcino. Se liguem na ligação tripla aqui, ó, entre carbonos. Agora vamos falar sobre as propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, pessoal, eles são compostos apolares. Por que eles são compostos apolares? Porque, como a gente já viu, pessoal, os hidrocarbonetos são formados de quê? São formados por átomos de hidrogênio e carbono. E a diferença de eletronegatividade entre átomos desses elementos é pequena. Então, esses compostos são apolares. Certo, turma? Devido a essa característica, os hidrocarbonetos vão estar apresentando tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição baixos em relação aos compostos polares. Quando nós comparamos hidrocarbonetos de uma mesma classe, nós observamos que os pontos de fusão e o ponto de ebulição eles vão aumentar com o aumento da massa molar do composto. Então, turma, observem, por exemplo, aqui, ó, esses alcanos. Tem o metano, o etano, o propano, o butano. Observem que a massa molar vai aumentando. Observem o que acontece com a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Elas aumentam também com o aumento da massa molar. Certo? Lembrando, galera, que temperatura de fusão é a temperatura que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura onde a substância passa do estado líquido para o vapor. Agora, turma, vamos falar sobre os isômeros. O que são os isômeros? Os isômeros, pessoal, são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas a gente vai conseguir identificar na estrutura alguma diferença, certo? Então, isômeros, mesma fórmula molecular, mas se a gente analisar a estrutura do composto, nós vamos conseguir observar alguma diferença. Então, ó, quando comparamos dois compostos isômeros, o que apresentar a cadeia normal? O que é cadeia normal? Aquela cadeia formada apenas por carbonos primários e secundários. Ou for menos ramificado, apresentará ponto de fusão maiores do que a cadeia mais ramificada. Lembrando que cadeia ramificada, pessoal, é quando tem carbono terciário, certo? Então, quando a gente compara a temperatura de fusão e ebulição, se um composto ele tiver cadeia normal e o outro tiver cadeia ramificada, e eles forem isômeros, apresentarem a mesma fórmula molecular, aquele isômero que tiver a cadeia normal, ele vai apresentar a maior temperatura de ebulição e fusão do que aquele outro composto que apresenta cadeia ramificada. E se tiver dois isômeros que têm ramificações, então aquele que tiver menos ramificações, ou seja, menos carbonos terciários e quaternários, então esse vai apresentar a maior temperatura de ebulição. Certinho, turma? Mas por que isso acontece, professor? Isso ocorre porque quanto maior a área superficial, ou seja, maior a área efetiva ali da molécula, mais intensas vão ser as ligações intermoleculares, que são aquelas ligações entre as moléculas. E dessa maneira, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, galera, quanto maior a área superficial, mais as moléculas vão estar interagindo entre si, através das ligações intermoleculares. Então, quanto mais intensa essa ligação, mais difícil é romper essas ligações. Concorda comigo? Então, devido a esse fato, maior vai ser o ponto de ebulição. E também o ponto de fusão, consequentemente. Certinho, turma? Aqui, pessoal, observem os isômeros. Aqui a gente tem 3 isômeros. O pentano, o 2-metilbutano e o neopentano. Se vocês analisarem a fórmula molecular, vocês vão ver que é a mesma coisa. Observem que o neopentano ele tem 2 ramificações. Ele tem uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Certo, turma? Então, ó, observe a temperatura de ebulição dele. 9,5 graus Celsius. Agora já observem o 2-metilbutano.
o 2-metilbutano ele tem somente uma ramificação, certo? Então, por apresentar somente uma ramificação, a temperatura de ebulição dele vai ser maior do que a do neopentano, que apresenta duas ramificações. Então, ó, temperatura de ebulição do 2-metilbutano, 28 graus Celsius. E o pentano? O pentano ele não apresenta nenhuma ramificação, ele só tem carbonos primários e secundários. A temperatura de ebulição dele vai ser 36 graus Celsius, maior que a dos outros isômeros. Certinho? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!